A novela entre Mbappé e Real Madrid sempre chama atenção, afinal de contas um clube tão grande e um jogador tão emblemático ultimamente sempre vão gerar diferentes repercussões, muito por conta daqueles que adoram ver o bom e velho futebol. Mbappé com suas excelentes atuações e também com falas controversas, assim como o Real Madrid que dispensa comentários. Não é segredo pra ninguém que desde sempre, Mbappé teve sempre um sonho de ir para o Real. Em seus pôsteres antigos em quartos, haviam homenagens explícitas ao Cristiano Ronaldo e também ao Real Madrid. Acompanhar o clube merengue sempre foi uma alta atividade de prazer para Mbappé, e o jogador francês não poupava suas palavras quando afirmava que jogar no Real Madrid não somente era seu sonho de infância, como também de adolescência e na fase adulta. Eis que veio o ano de 2021 e as oportunidades de Kylian realmente ingressar no Real começaram a surgir feito bomba. Assim que ele saiu do Mônaco e foi pro PSG, suas grandes atuações combinadas ao título mundial, que tanto surpreendeu o mundo na Copa Insana de 2018, fizeram os madridistas ficarem felizes e acompanharem passo a passo dessa grande estrela, que iria para o Real Madrid e se tornaria mais ainda um jogador de alto quilate, um talento world class, daqueles que quaisquer pessoas ou clubes o adquirirem, o orgulho seria inevitável, pois o mesmo orgulho que o Real Madrid sentiria em ter Mbappé foi convertido no orgulho do próprio Kylian. Mas o orgulho do Real é positivo, o de Kylian foi negativo. O seu forte orgulho acabou impedindo que ele realizasse o seu próprio sonho, e as cifras do Paris acabaram anulando essa empreitada dele em rumar ao campeonato espanhol. E a oportunidade e chance que muitos amantes da bola viam em ter Kylian Mbappé no Real acabou sendo interrompida em outras temporadas. Foi então que na temporada passada, mais ou menos no fim dela, todo mundo cravava que o Kylian e as desistências do PSG em tentar recontratá-lo e mantê-lo no time seriam fatores indissolúveis para que Kylian se tornasse um jogador merengue. Quando todos imaginavam que ele vestiria a camisa branca, os madridistas tiveram uma grande surpresa. Kylian acabou não indo para o Real, o clube merengue não teve como arcar com a contratação e mais ainda, o jogador acabou colocando empecilhos e dificuldades para que a negociação fosse feita com sucesso. E mesclando as polêmicas já antes descobertas de Kylian, assim como certas opiniões bem controversas que geralmente escutamos do próprio Mbappé, o seu nome não foi se tornando a unanimidade em questão positiva, e os holofotes negativos foram sempre tomando de conta. Uma declaração aqui, uma declaração acolá. Mbappé sempre fez questão de manifestar todas as suas opiniões, mesmo que essas doem a quem deva doer. E talvez o seu traço de não poupar sua língua acabou queimando em muitos veículos esportivos, assim como para os próprios jogadores também. Alguns jogadores já conhecem a má fama de Mbappé, e principalmente o seu modo de não colocar papas na língua ao falar. E uma informação bombástica da rádio Cadena Ser acabou expondo o que já estava na cara. O Real Madrid, segundo o Cadena Ser, desistiu da contratação do atacante Mbappé, isso por aspectos esportivos, econômicos e sociais. De acordo com o veículo, internamente, o clube chegou a estudar a contratação do francês para a janela de transferência de janeiro. No entanto, mesmo fechando um pré-contrato e o jogador chegando de graça, o clube espanhol teria que desembolsar uma quantia de 30 milhões de euros, aproximadamente 158 milhões de reais, o que afetariam nos cofres. E não somente as finanças seriam afetadas, do lado do clima no vestiário, segundo a emissora, pensando no lado social, poderia ficar pesado. Além disso, os torcedores, já exaustos da longa novela desde que Mbappé decidiu renovar com o Paris Saint-Germain e não aceitar com o Real, também foram levados em consideração para a desistência. Já em relação ao aspecto esportivo, o Real Madrid terá como prioridade a chegada de atletas jovens, o que estrategicamente não se encaixa mais a Mbappé, que chegaria com 26 anos. O Real já havia até desmentido qualquer negociação com Kylian. Em comunicado emitido em seu site oficial, os merengues na época rebateram as informações sobre a possível negociação do Donatello, garantindo que não há conversas com o staff do astro francês. Dadas as informações recentemente divulgadas e publicadas por diversos meios de comunicação, nas quais se especulam sobre alegadas negociações entre o jogador Kylian Mbappé e o nosso clube, o Real Madrid gostaria de afirmar que esta informação é completamente falsa e que tais negociações não ocorreram com o jogador que pertence ao PSG. O programa de TV El Chiringuito divulgou essa semana informações sobre o impacto salarial que uma eventual contratação de Mbappé teria na folha de pagamento merengue, além de indicar também que o francês receberia a camisa 10 para atuar no Real Madrid. Kylian Mbappé viu uma situação conturbada não de hoje no Paris Saint-Germain, uma relação de amor e ódio que permeia até a torcida, com uma temperatura maior após o craque comunicar ao clube que não exercerá o segundo ano do seu atual contrato. Os franceses seguem com Mbappé no clube, só que sabem muito bem que a empolgação não pode vir à tona, pois a bomba relógio Kylian a qualquer momento pode desistir de uma nova negociação. E o que já está muito explícito é que ele não ficará no clube parisiense, que dificilmente conseguirá sua Champions League mais uma vez. A equipe não conseguiu nenhuma Champions até agora, e isso vem pesando na decisão de Mbappé, de modo a fazer a sua própria história uma novela de infindáveis capítulos, que muitos continuam a assistir muito por conta da sua grande relevância. Mas a real é que por N motivos, a sua imagem vem sendo queimada de maneira a muitas pessoas até recusarem a escutar seu nome. E enquanto esteve na mira do Real e agora desmentida na negociação, já que o clube espanhol sempre foi apontado como favorito a contratar o craque, segundo a imprensa espanhola, a equipe merengue desistiu de contratar, e com isso, 4 clubes da Inglaterra surgem agora na
briga pelo atacante. De acordo com informações da revista inglesa 442, Manchester United, Chelsea, Liverpool e Newcastle estão interessados em Mbappé e devem fazer propostas pelo atleta em janeiro de 2024. Esta não é a primeira vez que os clubes ingleses demonstram interesse em Mbappé. Na última janela de transferências até, o nome do atacante francês foi ventilado nas equipes, porém o craque optou por seguir no PSG. E talvez entre as equipes faladas até aqui, a do Liverpool é a que mais ganha favoritismo. Os motivos são muito claros e não há como negar. O fato de Faisal Al-Mahri, mãe de Kylian, ser tão fã assim dos Reds, de maneira declarada até, faz com que a própria mãe deseje o quanto antes a contratação do Kylian por parte dos Reds. Seria um grande sonho pro próprio Kylian jogar numa equipe que sua própria mãe quer muito, que o Liverpool se diz até otimista de que pode fechar um contrato em acordo no ano que vem. Os gigantes da Premier League são um dos vários clubes que olham pro avançado francês como uma contratação de verão. De acordo com a equipe, assim que essa temporada acabar, Mbappé está aberto a todas as possibilidades, incluindo uma renovação no país. Ele não se decidiu, ao contrário de outros relatos que afirmavam que ele era próximo do Real. O clube saudita Al Hilal até fez uma oferta recorde mundial de 257 milhões de libras no verão, mas o Mbappé recusou a transferência. De uns tempos pra cá, as atuações de Mbappé no campeonato francês e na Champions League até que vem se aprimorado, só que ainda assim os torcedores do PSG seguem na bronca em relação ao desempenho que a equipe poderia ter, principalmente nos últimos jogos, pois afinal de contas a montagem atual da equipe não foi somente pautada, claro, na permanência do Mbappé. A mando do próprio Kylian e de alguns dirigentes, a equipe acabou montando um novo plantel para tentar suprir as prováveis necessidades e assim fazer um futebol do nível encantador para que todo mundo admirasse o desempenho da equipe, que agora com a saída de Neymar e Messi poderia ter mais aporte financeiro para fazer contratações ainda mais mirabolantes. Porém, ao contrário do que aconteceu naquela temporada 21-22, quando os caras pareciam que estavam na Master Liga e contrataram quaisquer que fossem jogadores caros por aí, dessa vez eles optaram por opções de custo-benefício melhor, a menos a princípio na janela de transferências perante os valores que poderiam ter sido contratados. Enquanto na 21-22 os caras compravam tudo a preço de ouro, agora foi mais ou menos a preço de prata e de bronze. Jogadores que não eram tão estrelados, mas que assim poderiam fazer uma equipe de coletivo ainda melhor. No planejamento do Sheik do PSG, era elaborado que na real a equipe parisiense tivesse com um pé e meio na classificação da UEFA Champions League, isso nas 4 partidas que já tivemos. Mas pra ser sincero, a verdade é que nas últimas 4 partidas o grupo só se embolou cada vez mais, e o Paris Saint-Germain está em segundo lugar, apenas a 1 ponto do terceiro lugar Milan, atrás do primeiro lugar do grupo Borussia Dortmund e pertinho do 4º lugar, que é o Newcastle. A equipe que acabou goleando os caras por um placar simplesmente humilhante, aquele 4-0 que não vamos esquecer. Se olharmos bem a expectativa e a realidade, o Sheik do PSG está bem mais decepcionado do que achava mesmo que estaria nesse momento do campeonato. Achava-se inclusive que as dificuldades que antes eram obtidas na equipe parisiense sumiriam por completo. Engano do próprio Sheik, que acabou de certa forma com uma prepotência, achando que se livrar dos principais astros sul-americanos seria o suficiente para que a equipe parisiense voltasse a se ajustar e ficasse nos bons trilhos. E após o resultado bem negativo do Paris, que acabou perdendo de virada do próprio Milan, as críticas vieram com força, você sabe pra quê? Quando se tem um astro do talento e do aporte do Mbappé, além também de tão polêmico e com decisões extracampo que chamam bem mais atenção do que em outros jogadores, é bem óbvio que a cobrança iria em torno dele. E é claro que os caras viriam pra cima. O Le Parisien e a equipe ressaltaram que a equipe parisiense fez mais uma atuação pífia, e ao contrário de outros jogos que conseguiam ganhar mesmo que na marra, não foi possível vencer a camisa pesada dos rossoneri. O Milan estava praticamente perdido na zona da Champions, mas com a vitória volta a ter a esperança. Lembrando que aqui no canal, na época da Champions League, dos sorteios dos grupos, eu havia cravado que Borussia Dortmund e Milan se classificariam. Será mesmo que isso vai acontecer? Porque se pegarmos em relação aos elencos e tudo mais, PSG e Newcastle são bem mais favoritos, só que em relação à camisa, que é quando a Champions realmente pega, o Dortmund chega a ser maior que os dois, e o Milan nem se fala. Setoristas e colunistas do próprio Le Parisien atribuem a Mbappé uma temporada bem mais vazia dele individualmente e tecnicamente do que mesmo a passada. Eles acreditam que Kylian Mbappé tem passado por dificuldades muito grandes de desenvolver o seu jogo, com notas no final da partida bem abaixo do habitual e principalmente com a ausência da liderança que ele tanto cobrou que teria, ainda mais por conta de 2 jogadores astros que já não estão mais no clube e não voltarão. Pois o Kylian que se cuide, porque sonhando com o Mbappé por um bom tempo, como você já deve saber há muito tempo, o Real espera contratar, claro, o francês em 2024, quando o atacante deve ficar livre no mercado. Porém, os espanhóis definiram um plano B para caso o camisa 7 não reforce a equipe e fique desse lero-lero que ele tá ficando, né? Segundo o jornal Bild da Alemanha, a alternativa ao francês seria Jamal Musiala, do Bayern de Munique. Autor do gol do título da Bundesliga 22-23, o jovem de 20 anos tem contrato com o Bayern até 2026. Na atual temporada, Musiala soma 4 gols marcados e 3 assistências em 13 jogos disputados com a camisa do clube alemão. Além do Real Madrid, a imprensa internacional aponta o Manchester City como um grande interessado na contratação de Jamal Musiala. Porém, o Bayern de Munique deve estudar a prorrogação
prorrogação do contrato do meia atacante em breve. Enquanto isso, a situação de Mbappé segue travada desde o início da temporada. Sob contrato até junho de 2024, o atacante não fez movimentos pela renovação com o Paris, que por outro lado ainda sonha em manter o seu principal astro. E em termos comparativos, a temporada do Paris Saint-Germain, apesar de engatar agora 4 vitórias consecutivas, vem sendo bem abaixo da média esperada. Com 11 jogos, a equipe ocupa a segunda colocação, um ponto atrás do Nice, uma equipe que em questão de aporte financeiro e de valores contratados está bem abaixo e é considerada uma equipe até zebra pela primeira colocação. Logo atrás vem o Mônaco e depois o Rennes. Vale ressaltar que mesmo naquele momento de crise, e com exceção da temporada que esteve Mauricio Pochettino, mesmo com Christophe Galtier no momento ruim, acabou sendo o campeão francês sem maiores dificuldades. E parte da crítica francesa acredita que pegou um pouco pesado tanto com Neymar quanto com Messi, pois ambos estavam muito crentes e acreditavam que o fato de Neymar e Messi não voltarem tanto para marcar e a maneira pela qual os resultados não vinham como esperado, achavam mesmo que a culpa era principalmente dos dois sul-americanos, o que vem se provado o contrário. E aí, o Real Madrid fez certo em não querer Mbappé? Comenta aqui. Eu sou Zefute, obrigado por ficar até aqui, tamo junto até demais, até o próximo vídeo.